O salão estava decorado com luzes douradas, flores brancas e mesas longas cobertas por toalhas de linho. Cada detalhe da festa havia sido escolhido com cuidado. Era o aniversário de 30 anos de Ana, e ela queria celebrar não apenas mais um ano de vida, mas tudo o que havia conquistado até ali. Nascida e criada na periferia, filha única de uma mulher que trabalhou como faxineira por mais de 2 décadas, Ana sabia o peso que a palavra conquista carregava. Depois de anos estudando com bolsa, trabalhando como atendente durante o dia e cursando administração à noite, ela conseguiu um bom emprego, subiu de cargo e, aos 27, conheceu Daniel. Advogado, filho único de uma família tradicional da Zona Sul, ele foi um parceiro desde o início. Namoraram 2 anos, casaram e agora dividiam um apartamento em um bairro nobre, com 2 gatos, muitos livros e uma vida confortável. A festa, então, era a materialização desse novo ciclo. Um espaço elegante, com buffet refinado, DJ, iluminação especial e convidados das mais variadas fases da vida de Ana. Amigos de infância, colegas de trabalho, professores, vizinhos, além, claro, da família de Daniel. E entre eles estava Vera, a sogra, alta, cabelos perfeitamente alisados, postura impecável e um olhar que nunca havia deixado de julgar Ana, mesmo após anos de relacionamento. Desde o primeiro encontro, Vera fizera questão de deixar claro que esperava outra nora para seu único filho. Comentários sutis sobre diferenças de formação, jeitos distintos de educação e até sobre o modo de falar de Ana. Nunca foi direta, sempre com um sorriso nos lábios. Daniel sabia, mas sempre tentava contornar. É o jeito dela, dizia. Ela vai mudar com o tempo. Ana, por amor, tentou acreditar. Engoliu cada alfinetada, ignorou os olhares, respirou fundo nas festas de família. Achava que, com o tempo, poderia conquistar o respeito da sogra e, quem sabe, até o carinho. Naquela noite, Ana estava radiante. Vestia um macacão vinho de tecido fluido, cabelos soltos e um brilho no olhar que vinha de dentro. Era a primeira vez que reunia tanta gente querida em um só lugar. Recebia abraços, ouvia elogios, dançava com as amigas. Mas mesmo entre tanta luz, sentia uma sombra. A presença de Vera era como uma nuvem discreta, mas carregada. Ela não falava muito. Caminhava entre as mesas, observava. Cumprimentava com formalidade. Ana tentou ignorar. Até que veio o momento dos brindes. Daniel, sempre romântico, pediu silêncio. Pegou o microfone e fez um discurso bonito, agradecendo por ter Ana em sua vida. Você é a mulher mais forte, mais generosa e mais determinada que eu já conheci. Te amo. Todos aplaudiram. Ana sorria, emocionada. Amigas quiseram falar. Uma colega do trabalho elogiou a liderança dela. Um amigo antigo relembrou o tempo de escola. Risos, lágrimas. A noite estava perfeita. Até que Vera se levantou. Taça na mão, passos firmes. Todos se calaram. Um silêncio respeitoso, mas tenso. Daniel pareceu surpreso. Ana congelou. Vera pegou o microfone. Bom, eu também queria dizer algumas palavras. Respirou fundo. Sorriu. Eu sei que muitos aqui conhecem a trajetória da Ana. Uma história de superação, de garra. Afinal, não é todo dia que a filha de uma faxineira consegue chegar tão longe e ainda por cima casar bem. Sorriso, gole de espumante. O silêncio que veio depois não era respeitoso. Era um silêncio de choque, de constrangimento, um silêncio que gritava. Ana parou de sorrir. Daniel arregalou os olhos. Alguém tossiu, outro riu, nervoso. A atmosfera mudou. E o que era para ser a noite dos sonhos tornou-se para Ana o início de um pesadelo público. Ana ficou imóvel. A taça ainda em sua mão, o olhar fixo em Vera, como se esperasse que ela desfizesse o que acabara de dizer, como se de alguma forma fosse apenas um mal-entendido.
Mas o sorriso da sogra, calmo e triunfante, dizia o contrário. Não havia erro ali. Havia intenção. Os segundos seguintes pareceram horas. Alguns convidados desviaram o olhar. Outros pareciam surpresos demais para reagir. Uma amiga de Ana mordeu os lábios constrangida. Um dos primos de Daniel soltou um "nossa", quase inaudível. Alguém apertou o braço do namorado em silêncio. O DJ, percebendo a tensão, parou a música. O salão mergulhou num vazio desconfortável. Daniel pegou o microfone das mãos da mãe, tentando rir da situação. Ok, mãe, obrigada pelo elogio. Mas sua voz tremeu. E o que era para aliviar a tensão só tornou tudo mais embaraçoso. Ana não conseguia respirar direito. Sentia o peito apertado, o rosto queimando, o coração acelerado. As palavras ecoavam na sua mente como se fossem marteladas. A filha de uma faxineira, casar bem. De repente ela se virou e caminhou com passos rápidos em direção ao banheiro. Ouviu alguém a chamar, mas não virou. Entrou, trancou a porta e desabou. Sentou-se na tampa do vaso, os olhos fixos no chão. O som abafado da festa do lado de fora contrastava com o silêncio cortante dentro daquele pequeno espaço. As lágrimas vieram com força, não apenas pelas palavras de Vera, mas por tudo o que elas representavam. Era como se, em um único brinde, Vera tivesse reduzido toda a trajetória de Ana a uma origem que ela carregava com orgulho, mas que sempre foi tratada como motivo de vergonha por outros. Não importava o esforço, os anos de luta, as noites em claro, as vitórias. Naquele instante, diante de todos, ela foi resumida à filha da faxineira. Ana lembrou da mãe, de quantas vezes a viu sair de casa antes do sol nascer, com os joelhos doendo, a marmita na mão e o cabelo preso com grampos para durar o dia inteiro. Lembrou dos conselhos. Não tenha vergonha de onde você veio. O mundo pode tentar te diminuir, mas você sabe quem é. Ela era filha de uma faxineira, sim, mas também era formada, líder de equipe, casada com um homem que amava. Era forte, era digna. Por que então aquelas palavras tinham doído tanto? Porque estavam carregadas de veneno. Porque foram ditas com elegância cruel, porque foram pronunciadas por alguém que nunca a aceitou. Do lado de fora, Daniel batia na porta. Ana, amor, me desculpa, por favor, abre. Mas ela não conseguia. Ainda não. Precisava respirar. Precisava entender se aquela ferida seria mais uma cicatriz ou o começo de algo ainda maior. Limpou o rosto, olhou para o espelho e viu o rímel borrado. Viu também a menina que já foi, a mulher que se tornou. E algo dentro dela começou a mudar. Sentada no chão frio do banheiro, Ana mergulhava fundo em lembranças que preferia manter enterradas. As palavras de Vera, elegantes na forma, cruéis no conteúdo, haviam aberto portas antigas, e dela jorravam memórias como água represada há anos. Ela voltou à infância, ao pequeno quarto com goteiras e às noites em que dormia ao som do rádio velho da vizinha. Lembrou das vezes em que sua mãe voltava do trabalho com cheiro de produto de limpeza impregnado na roupa, exausta, mas com um sorriso no rosto. Lembrou das mãos ásperas da mãe, dos pés inchados, da expressão serena que escondia um mundo de dores. Estuda, minha filha. É assim que você vai mudar de vida, ela dizia, enquanto lavava as roupas na mão. Ana também se viu no pátio da escola, com o uniforme desbotado, evitando contar aos colegas o que a mãe fazia. Era um segredo que carregava com vergonha, mesmo que nunca tivesse ouvido isso da própria mãe. Ela mesma, criança, já entendia que aquele tipo de trabalho era tratado com desprezo pelo mundo. Na adolescência, ouviu o primeiro comentário de um professor. Você é inteligente demais para vir de onde vem. Ela sorriu como se fosse elogio, mas doeu. E ali percebeu que não bastava ser boa, teria que ser excelente. Teria que provar o tempo todo que merecia estar onde estava.
As memórias avançaram como um filme em velocidade. Os empregos de meio período, as noites sem dormir, o medo de falhar, o diploma nas mãos, o primeiro salário, a primeira reunião importante onde foi confundida com a recepcionista. Sempre sorrindo, sempre calada, sempre suportando. Agora, ali, dentro daquele banheiro, sozinha com o som abafado da festa lá fora, Ana sentia tudo isso de novo. Mas dessa vez, com uma diferença. Ela não estava mais com vergonha. A vergonha havia dado lugar à indignação. Não raiva impensada, mas uma fúria racional, aquela que nasce do acúmulo de silêncios, aquela que transforma a dor em clareza. Ana enxergava com nitidez o quanto se calou, o quanto tolerou, o quanto moldou sua postura para ser aceita. E por quê? Para ser tratada como uma exceção pela mulher que jamais a enxergou de verdade? Ela pensava em Vera, pensava no sorriso dela, na forma ensaiada com que segurou a taça, no tom de voz calmo ao dizer aquilo. Não foi um descuido, foi um golpe calculado, uma mensagem travestida de elegância. E Ana não queria mais viver sob esse tipo de violência disfarçada. Ela se levantou, olhou-se no espelho, o rosto ainda marcado pelas lágrimas, mas com o olhar firme. Enxugou o rímel, ajeitou os cabelos, respirou fundo e, naquele momento, fez uma promessa silenciosa. Nunca mais se calar. A menina que ela foi, a mulher que se tornou e a mãe que a criou, todas estavam ali, reunidas no reflexo. E nenhuma delas merecia mais viver à sombra da vergonha alheia. Ana virou a maçaneta. Estava pronta. Ana saiu do banheiro com passos firmes. O salão ainda estava cheio, mas o clima era outro. A música havia voltado, mas tocava baixa, quase por obrigação. As pessoas estavam dispersas, em pequenos grupos murmurando. Assim que Ana apareceu, vários olhares se voltaram para ela. Daniel a viu e correu em sua direção. "Amor, eu..." Ela ergueu a mão suavemente, pedindo que ele esperasse. Caminhou até o centro do salão, pegou o microfone deixado sobre a mesa do DJ e se virou para os convidados. A música parou. Um novo silêncio. Agora, não de desconforto, mas de expectativa. Ana respirou fundo, a voz ainda trêmula, mas firme. "Boa noite. Eu não planejava falar novamente, mas depois do que foi dito, acho que preciso." Olhou para Vera, que a observava com um leve arquejo de sobrancelha, surpresa por vê-la ali, de pé, falando. "Hoje é o meu aniversário. Uma data para celebrar a vida, as conquistas, os afetos, mas me vi obrigada a lembrar de algo que tento transformar todos os dias: o preconceito disfarçado de elogio. O comentário feito há pouco diante de todos vocês não foi um brinde, foi uma tentativa de humilhação." Pausou. Ninguém ousava se mover. "Sim, eu sou filha de uma faxineira com muito orgulho. Minha mãe me ensinou o valor do trabalho, da honestidade e da dignidade. Ela não teve estudo, mas me deu tudo o que podia, força e coragem. Foi por ela que eu enfrentei noites em claro, humilhações e ultrapassei cada barreira que tentaram colocar no meu caminho." Daniel estava ao lado, com os olhos marejados. Algumas amigas de Ana choravam. Um casal da mesa de trás balançava a cabeça em sinal de apoio. "E sobre casar bem, eu casei com o homem que amo. Um homem que me escolheu como sou, não por status, aparência ou sobrenome. E eu o escolhi da mesma forma. Amor não é contrato, não é prêmio, é parceria." Olhou mais uma vez para Vera. "Então, se a intenção foi me diminuir diante de todos, saiba que não funcionou. Porque ninguém pode me reduzir à origem que carrego com orgulho. Minha história é minha força." Aplausos, primeiro tímidos, depois fortes. Um gesto coletivo de apoio que rompeu o silêncio incômodo que reinava ali. Alguém gritou, "Bravo!" Outros se levantaram. Vera não reagiu. Ficou sentada, impassível, segurando sua taça vazia. Mas pela primeira vez, seus olhos pareciam desconcertados. Ana devolveu o microfone e se virou para Daniel.
Ele a abraçou forte, como se dissesse com o corpo tudo o que as palavras não conseguiam expressar naquele momento. Você é incrível, ele sussurrou. Ela respirou fundo. Ainda doía, mas era uma dor diferente agora. Uma dor que cicatrizava com respeito próprio. Ana havia enfrentado o que a feriu e transformado vergonha em orgulho. Naquele instante, ela soube que, mesmo que aquela noite não fosse como planejada, ela jamais esqueceria o que sentiu. A libertação de não mais se calar. Na manhã seguinte, Ana acordou antes de Daniel. O sol entrava tímido pela janela e a festa do dia anterior parecia um sonho confuso, uma mistura de beleza e dor, de brilho e sombras. Sentou-se na beira da cama e respirou fundo. Seu peito ainda carregava o peso da noite, mas havia também algo novo, uma sensação de liberdade. Pela primeira vez em muito tempo, ela havia dito em voz alta tudo aquilo que engolia em silêncio. E isso mudava tudo. Daniel acordou pouco depois, e os dois conversaram longamente. Ele pediu desculpas, não só pela mãe, mas por nunca ter enfrentado aquilo com mais firmeza. Disse que agora entendia a profundidade das dores que Ana carregava. Prometeu não se calar mais. Eu te admiro ainda mais depois de ontem, ele disse, segurando as mãos dela. Você me ensinou o que é coragem. Durante os dias que seguiram, Ana recebeu dezenas de mensagens dos convidados, pessoas que se sentiram tocadas, inspiradas, emocionadas. Alguns contaram histórias parecidas, outros agradeceram por sua força. Até um dos sócios da empresa onde ela trabalhava lhe mandou um e-mail dizendo que se sentia honrado por tê-la como líder de equipe. Mas de Vera, silêncio. Até que, uma semana depois, ela ligou. Ana hesitou antes de atender, mas atendeu. Do outro lado, uma voz menos firme do que o habitual. Eu queria pedir desculpas. Ana não respondeu imediatamente. Deixou que o silêncio fizesse seu papel. Fui cruel. Achei que estava sendo espirituosa, mas reconheço que foi desrespeitoso. Você não merecia aquilo. Era o mais próximo de um pedido sincero que Vera conseguia chegar. E Ana sabia disso. Podia rejeitar, podia confrontar, mas decidiu apenas responder. Eu não preciso da sua aprovação, Vera, mas agradeço se houver respeito. Só isso. E desligou. Na semana seguinte, visitou a mãe. Levou flores, como fazia quando era criança, e sentou-se ao lado dela na pequena varanda da casa onde cresceu. Contou tudo. A mãe a ouviu em silêncio, com os olhos marejados, e depois disse apenas, você me representa, filha. A frase ficou gravada no coração de Ana. Ela entendeu que sua história não era um peso, era uma bandeira, uma ponte entre mundos diferentes e, principalmente, um lembrete de que o amor próprio e a verdade são os únicos caminhos para a paz. O episódio do brinde virou um marco, não pelo escândalo, mas pela transformação que provocou. Ana seguiu sua vida com ainda mais propósito. Continuou crescendo na carreira, inspirando colegas, construindo um relacionamento mais igual com Daniel. Agora, com limites claros, inclusive com a sogra. Vera passou a manter uma postura mais cautelosa. Não virou amiga, mas respeitava. E Ana? Ana seguiu firme, lembrando todos os dias da menina que foi, da mulher que se tornou e da faxineira que lhe ensinou tudo o que realmente importa. Porque no fim, ela não era só filha de uma faxineira, ela era filha de uma rainha.